Gurizada, o negócio é o seguinte, estamos abrindo mais uma edição do quadro Na Cara do Gol. E hoje com foco na eleição presidencial do Internacional, marcada agora em segundo e de forma definitiva em segundo turno para o dia 9 de dezembro, quando os associados do Internacional irão definir quem será o próximo presidente. O candidato da situação é Alessandro Barcelos, e o candidato da oposição é Roberto Melo. Ambos já foram confirmados na eleição em primeiro turno no Conselho Deliberativo. Lembrando que o projeto Na Cara do Gol tem a assinatura da KTO, que é a minha casa de apostas, sempre recomendando que vocês se dirijam a kto.com para jogar com responsabilidade. A ideia é lá brincar, é se divertir, não é resolver a tua vida, não é usar dinheiro da poupança, da pensão, da mesada do teu filho, das tuas férias, nada disso. Sobrou um pouquinho? Vai lá, brinca e te diverte na kto.com. O cupom Menegas significa que todos vocês terão uma bonificação de 20% no primeiro depósito. E hoje eu vou ter a satisfação de entrevistar o candidato da Chapa 2, chapa de oposição à eleição para presidente do Internacional, Roberto Melo, conselheiro Roberto Melo, ex-vice-presidente de futebol do Internacional, a quem eu quero cumprimentar. Tudo bem, candidato Melo? Muito obrigado pelo teu tempo e pela oportunidade de conversar sobre a eleição e sobre os seus projetos aqui no meu canal do YouTube. Tudo bem, Meneghetti? Prazer falar contigo, prazer falar no teu canal, Na Cara do Gol, mas principalmente falar contigo, aí, um ícone do nosso jornalismo aí, gaúcho brasileiro, e principalmente poder falar aí para a nossa torcida, para o nosso sócio colorado, dos nossos projetos aí para 2024 a 2026. Muito obrigado. E eu queria começar justamente pelo seu projeto de gestão, que tem um item, que ele é um item muito abrangente, e que ele está justamente na pasta mais importante, que é a que chama mais a atenção do associado, neste momento do eleitor, que é o departamento de futebol. O seu grupo e o senhor colocaram incrementar uma filosofia de futebol vencedora. Como é que se incrementa uma política de futebol vencedora neste momento no Internacional, candidato Roberto Melo? Meneghetti, principalmente com a inclusão de gestores qualificados, competentes, né, grandes profissionais e vencedores. Teremos uma gestão em todo o clube, mas principalmente no departamento de futebol, extremamente capaz, extremamente experiente e extremamente vencedora, e que conheça o Internacional, seja identificado com o clube, conheça a nossa torcida, saiba como a nossa torcida pensa. Então, a prioridade da nossa gestão vai ser formar uma gestão extremamente profissional e vencedora. Ao contrário, infelizmente, do que vem acontecendo nos últimos 3 anos, é inacreditável que há quase um ano não tenhamos um diretor executivo de futebol no departamento de futebol do Internacional, não tenhamos um coordenador técnico. Ao longo desses 3 anos, profissionais pouco experientes comandaram a pasta de futebol, seja na parte política, mas principalmente na parte executiva. Então, vamos começar, a gente entende que começa a se vencer fora de campo também, Meneghetti. Começa a montar uma equipe vencedora fora de campo e por aí vai começar o nosso projeto de fazer uma equipe e um time e um clube vencedor. O senhor foi vice-presidente de futebol, que é um cargo político, né? Não era um cargo executivo, não era um cargo remunerado, era um cargo abnegado. Quando o senhor enfatiza a questão da profissionalização, significa um certo esfriamento do cargo político de vice de futebol? Meneghetti, eu entendo que hoje o futebol ele caminha e vem caminhando nos últimos anos para um extremo profissionalismo, né? Os clubes ao redor do mundo hoje são extremamente profissionais, mesmo do Brasil, alguns clubes, inclusive, derivando, né, para virarem empresas, que eu acho que não é o caso do Inter, mas sendo extremamente profissionais em toda a sua gestão, inclusive na parte política, cada vez tendo menos espaço, né, vamos dizer assim, o dirigente amador, principalmente dentro do futebol. E eu, inclusive, solicitei para a nossa comissão de assuntos estatutários esse ano, insisti muito para que isso fosse colocado uma cláusula na próxima reforma estatutária, que eu acho que o ano que vem, era para ser esse ano, mas vai acontecer o ano que vem, para tirar a obrigatoriedade. Tem uma palavrinha lá no estatuto, Meneghetti, que fala lá da composição da diretoria, que diz que obrigatoriamente
a diretoria do Inter será formada por 10 vice-presidentes. E eu pedi para que fosse tirado isso, está lá alterado, para se tirar essa palavra obrigatória, que não tem sentido. Não tem sentido ser obrigado a colocar um vice-presidente principalmente se tu não tiver um vice-presidente qualificado para isso. Então, eu pelo menos pretendo caminhar e que a nossa gestão caminhe para o profissionalismo. Nossa gestão, como eu falei na primeira pergunta, o protagonismo vai ser dos profissionais. D'Alessandro e Abel Braga estarão dentro desses profissionais? São profissionais identificados com clubes, se encaixam muito bem nesse perfil que eu falei. São os profissionais que a gente realmente vai querer contar, mas hoje eu não posso falar nada sobre isso. São profissionais que estão trabalhando, têm contratos, são extremamente cumpridores dos seus contratos. Então, os profissionais que a gente deseja, o perfil que a gente deseja, vencedores, identificados com o clube, experientes, grandes líderes. Esse é o perfil que a gente deseja, mas a gente só vai poder realmente trabalhar e anunciar esses nomes a partir do final do campeonato e a partir da eleição do dia 9. E qual é o perfil do diretor executivo, que talvez seja o cargo que o Internacional mais tenha tido carência nesses últimos anos? E aí se fala muito no nome do Alexandre Matos, que hoje, mais que diretor executivo, é uma espécie de CEO do Atlético Paranaense. Ele está dentro desse perfil? É um nome também com este tamanho ou é um nome mais de aposta, é um nome que seria preparado pelo clube? Não, esse é o perfil, Meneghetti. Perfil, de profissionais realmente de primeira linha. O Inter é um clube muito grande, está há muito tempo sem vencer, precisa de ter vencedores no seu departamento de futebol para ajudar a retomar esse espírito vencedor, que é esse o nosso projeto, retomar o espírito vencedor dentro do Internacional. Então, evidente que esse profissional também se encaixa, é um grande profissional, com um currículo vasto de títulos, de conquistas. Hoje, há um tempo atrás, se dizia muito que ele era um profissional que gastava muito. Hoje ele está trabalhando num clube em que o orçamento é mais restrito e mesmo assim ele vem fazendo um bom trabalho, revelando jogadores. O Atlético Paranaense esse ano vai ter um orçamento um faturamento de cerca de 700 milhões. Então, acho que é um grande profissional, mas também é um profissional que está trabalhando. São profissionais que a gente vai buscar a partir do final do campeonato e a partir da eleição do dia 9. No caso de uma vitória sua na eleição daqui a 11 dias, teria um tempo curto, exíguo para a montagem de... O senhor está começando os nomes que pelo menos vazam, que a imprensa não é nenhum confirmado, mas a imprensa especula. Teve uma candidata à vice-presidência do seu movimento, do Conselho de Administração, que chegou a falar aí do interesse quase que oficial em cima do Abel Braga e do D'Alessandro, que o senhor está referendando agora, candidato. Mas haveria tempo para uma remontagem, porque é um trabalho que começaria praticamente ele todo novo, justamente na pasta mais importante do clube. Não, haveria tempo por dois motivos, Meneghetti? Primeiro, porque, eu volto a dizer, eu tenho que respeitar o contrato que esses profissionais têm com os seus clubes, tem que respeitar os seus clubes, mas o interesse nosso há nesse perfil de contratações. E o segundo é que, começar do zero, a gente vai começar, porque o Internacional não tem um executivo hoje, Meneghetti? O Internacional não tem um executivo de futebol, não tem um coordenador técnico de futebol. Hoje, o único profissional que tem lá no departamento é o Magrão. O resto são diretores políticos, sem experiência nenhuma no futebol, alguns. Então, o Inter vem, infelizmente, sendo administrado de forma amadora dentro do seu departamento de futebol, principalmente no principal departamento do clube, de forma amadora. E a gente vai fazer o contrário. Então, seja em dezembro ou janeiro, os profissionais que a gente trouxer, nós vamos começar do zero. Porque sequer há esses profissionais lá para fazer uma transição, para passar as coisas que estão acontecendo. Isso é uma coisa que nos preocupa. O Inter hoje está brincando de fazer futebol, Meneghetti. O senhor, assim que o seu nome foi confirmado pelo movimento e um pouco antes da eleição no Conselho Deliberativo, o senhor aprovou o nome de Eduardo Cudê para ser o técnico, e quem acompanha futebol sabe que o senhor, junto com o Rodrigo Caetano, esteve na Argentina para fechar o primeiro contrato com o Cudê. Não chegou a trabalhar, porque depois acabou saindo. O Cudê fechou com o Internacional e só foi trabalhar no outro ano. Ele tinha que cumprir, e ele cumpriu o seu contrato com o clube argentino, se não me engano, na época o Racing. Então o senhor conhece o Cudê, contratou ele, pesquisou sobre ele. Mas a campanha de Eduardo Cudê agora lhe dá tanta garantia assim de antecipar esse movimento? Ele e os dados estão aqui, Ele tem 26 jogos no Inter, ele mais perdeu do que ganhou. Ele tem 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de apenas 42%.
O Cudê lhe agrada tanto assim a ponto de antecipar uma renovação, pelo menos publicamente, contratual com esse treinador? Meneghetti, essa é uma pergunta interessante, formada, né, diferente do que realmente se faz. A só se pergunta se vai dar continuidade ou não. Primeiro, eu não tenho legitimidade, né, para prorrogar, para assinar nenhum tipo de contrato agora. Quem tem é o presidente. Ele já poderia, inclusive, ter feito isso e não fez. Ele deve ter os motivos dele. Ele não tem falado sobre isso. O próprio treinador, toda entrevista, ele é perguntado sobre isso. Ele diz, vou falar sobre isso depois das eleições. Então, quando eu me manifestei e continuo pensando assim, eu acho que a continuidade, acredito, Meneghetti, que a continuidade do trabalho sempre é desejável. Claro que chegando no fim do ano, sentando, fazendo um diagnóstico, conversando com todas as partes, né, que compõem principalmente o departamento de futebol, porque eu não tenho essas informações hoje. Não sei o que está acontecendo lá, não sei sequer se o treinador tem interesse em ficar ou não. Então, essa conversa, esse diagnóstico vai ter que ser feito. Mas eu aprendi, Meneghetti, a gente aprende no futebol, principalmente com os erros, eu aprendi muito com os erros que cometi, em algumas vezes trocar o comando do futebol inoportunamente, e isso sempre traz um prejuízo, porque dificilmente tu acha um outro melhor para te colocar no lugar. Então, se tu erra na contratação do treinador, tu praticamente põe um ano fora. Foi assim que essa gestão fez lá quando mandou o Abel embora e trouxe o Ramires. Praticamente botou uma gestão toda fora. Então, eu entendo que a continuidade é desejável, mas é evidente que a gente vai ter que fazer um diagnóstico, sentar, conversar, ouvir todas as partes. E também eu me preocupei ali quando eu falei isso, Meneghetti, agora mais ainda, em dar tranquilidade para o vestiário, em passar uma mensagem de tranquilidade para o treinador, para os jogadores. Tu imagina se eu, né, candidato, concorrendo de oposição, começo a dizer que vou trocar de treinador, que não quero esse treinador. Isso gera uma maior estabilidade que a gente já tem lá dentro. A gente está a 3 rodadas de terminar o campeonato e nós não estamos garantidos na Série A ainda, Meneghetti. Então, essa estabilidade, eu não quero que aconteça lá dentro. E foi uma estabilidade que eu tenho certeza que aconteceu lá em 2020, quando o Abel comandava a equipe, brigava pelo título brasileiro e sequer foi procurado pela direção. Então, pode saber que lá também houve essa estabilidade, porque os jogadores ficam preocupados, o treinador vai ficar, se ele ficar, nós vamos ficar, se ele sair, nós vamos sair. Então, minha principal preocupação é dar tranquilidade para que o ano acabe da melhor maneira possível, de forma digna, e o Internacional na Série A. Não é o foco aqui, eu quero olhar para frente, mas eu fiquei só com uma curiosidade jornalística. Quando o senhor falou, candidato Roberto Melo, do reconhecimento do erro, o senhor acha que a decisão de tirar o Odair Hellmann lá em 2019, depois do vice-campeonato da Copa do Brasil, foi precipitada ali, talvez fosse melhor indicado hoje, na análise de hoje, que ele ficasse um tempo maior no clube? Meneghetti, eu não quero falar de caso específico e nomear caso específico, mas a gente tem que fazer meia-culpa, seja de qual treinador, e entender quando acertou, quando errou e quando não teve resultado. E eu falo assim de forma genérica. A mudança sempre é muito perigosa. Dificilmente ela traz benefícios. Principalmente no meio da temporada. Então, depois que eu saí do futebol, eu fiz uma autocrítica em alguns momentos. Poderia ter feito diferente. E farei diferente, né? Agora, sendo eleito presidente. Por isso que eu digo que eu entendo e vou, independente do treinador que começar o ano que vem, nós vamos, isso que eu te falei, sentar, conversar, a ideia é de manutenção, e a ideia vai ser de manutenção pelo o máximo possível de tempo, né? Sempre corrigindo, um dirigente que participe, que tu tenha comando do vestiário junto com o executivo, tu consegue ajudar muitas vezes o treinador. O Cudê é um treinador que eu considero um bom treinador, mas que provavelmente está tendo dificuldade porque ele não tem até com quem conversar lá, Meneghetti. Ele não tem um executivo para ajudar ele, ele deve ter que tomar todas as decisões, e todo dia acontece um problema no vestiário de futebol. Então, é nesse sentido que eu acho que eu te falei, de a gente aprender que a mudança, a maioria das vezes, ela atrapalha do que traz benefícios. Bom, se há um departamento que o senhor conhece em termos de clube, o senhor teve uma longa passagem e já teve outras passagens também próximas ali do departamento de futebol, é justamente essa que é a pasta que eu digo a mais importante. Como é que o senhor avalia, candidato Roberto Melo, a qualidade do grupo de jogadores do Internacional hoje? Acho que o Inter tem um bom time, tem bons jogadores experientes, né? Jogadores já vencedores, mas acho que faltam peças ainda, Meneghetti. Peças tanto no time
mas principalmente de grupo. E falta aquilo que a gente vai dar muita prioridade na nossa gestão, que é a base. O Internacional nunca ganhou nada sem ter a base junto. A base sempre foi protagonista na nossa história de conquistas de títulos. Então, inclusive nesse confronto aí com o Fluminense, eu entendo que o que o Fluminense teve de diferente do Inter foi a base. O Fluminense tinha diversos jogadores extremamente qualificados no time e no banco. Quando o treinador do Fluminense precisou usar o banco de reservas, a reposição, o time dele sempre melhorou, né? Trouxe qualidade, trouxe força, trouxe energia para o time. Infelizmente, o nosso time não teve isso. Então, a gente vai qualificar o grupo, com jogadores ainda, com jogadores também qualificados, experientes, vencedores, mas também investir muito na juventude, jogadores que cheguem aqui com gana de ganhar, que ainda não tenham vencido na carreira, com muita fome. Essa mescla, que eu acho que é a fórmula de sucesso. Jogadores jovens, né, querendo ganhar, e jogadores experientes que já passaram por tudo isso e vão dar tranquilidade para esses jogadores jovens subir na carreira. Candidato Roberto Melo, o senhor consegue, à distância, ter uma avaliação do trabalho da base do Internacional, do trabalho, por exemplo, do argentino Gustavo Grossi? Tem algum tipo de avaliação que consiga ser feito mesmo não estando lá dentro? De longe, assim, Meneghetti, a gente fica só pelos resultados, né? E pelo resultado que eu digo principalmente na formação e na revelação de jogadores. Essa gestão, quando assumiu, prometeu valorizar a categoria de base, prometeu, inclusive, quantificou isso. Teríamos 40% de jogadores da base na equipe profissional. E em 3 anos, não se revelou um jogador sequer, Meneghetti. Um jogador sequer. E quando eu digo revelar, é aparecer para o mundo, é estar no time jogando. E em 3 anos não temos nenhum jogador afirmado. Os jogadores que tem lá foi que a gestão anterior, que a nossa gestão deixou. Né? É o Johnny, que está sendo vendido agora, é o Maurício, que está aí ainda, outros que já saíram, o Praxedes, o Yuri Alberto. Então, essa continuidade de trabalho na base ela tem que ter sempre. Está sempre formando jogadores. E a gente não vê isso acontecer hoje. Talvez até pela dificuldade que esse profissional tenha de ter vindo de um país estrangeiro, e não por isso, por ele ser estrangeiro, mas porque ele não tem experiência no mercado brasileiro. É diferente de um treinador estrangeiro que chega aqui. O profissional da base ele tem que conhecer todo o mercado, ele tem que ter conhecimento lá de todos os estados do país, lá da Bahia, lá de Pernambuco, de Fortaleza, do Paraná, de Santa Catarina, e provavelmente esse profissional não tinha essa experiência. Então ele teve essa dificuldade. Isso, para mim, é um erro estratégico da gestão, de personificar numa pessoa só uma das principais pastas, né, do Internacional, que é a sua base. Quando estávamos lá em 2018, quando reformulamos a base, tínhamos lá o Rodrigo Caetano, que é um profissional experiente em base, o Biasotto, que é um profissional que comandou a base do Palmeiras, do Fluminense, hoje eu acho que comanda a do São Paulo, o próprio Damiani, que era o coordenador lá da base, que foi campeão olímpico, a primeira medalha olímpica do Brasil. Então, e ainda contratamos uma consultoria, Double Pass, que prestou consultoria para diversos clubes e seleções do mundo. Então, não personificamos ninguém, profissionalizamos, né, toda a base, e já vinha tendo resultado. Em um ano aumentou 34% as convocações naquele momento lá para a seleção brasileira. Hoje a gente não vê nenhum jogador convocado. Então, o resultado, que é o que a gente vê aqui de fora, eu não estou lá dentro para ver o trabalho dele, é que não foram revelados jogadores, pouquíssimos jogadores convocados para a seleção, inclusive na disputa de campeonatos com times, principalmente do centro do país, nós estamos tendo muita dificuldade. E quando essa gestão assumiu, pegou um time que recém havia sido lá campeão da Copa São Paulo em 2020. Então, de fora, Meneghetti, o trabalho não vem apresentando resultado. Mas essa é uma avaliação, é mais um profissional que a gente vai ter que chegar lá, conversar. Eu acho que o contrato dele termina agora no início do ano que vem, e avaliar realmente no dia a dia, ou conversando com as pessoas, o trabalho dele. Aliás, o seu projeto tem um dado curioso, que eu até queria saber se é possível desse dado ser cumprido, essa meta. Trazer a categoria sub-20 para treinar permanentemente com os profissionais. E eu ouço falar de muita gente, até do próprio Gustavo Grossi, que eu entrevistei aqui no meu canal, que isso é realmente um ponto muito importante, que esteja ali ao alcance do olhar do técnico, do dirigente, do profissional, para pegar um garoto, trazer para treinar e tal. Mas o Inter tem espaço no CT Parque Gigante para viabilizar isso, ou teria que ter algum tipo de remanejo lá, de obra? Meneghetti, enquanto fui vice de futebol, insisti durante os 3 anos para construirmos o terceiro campo ali no nosso CT. Havia apenas 2. E essa obra começou enquanto eu ainda estava lá.
Infelizmente, ela só foi entregue em 2020, no terceiro campo. Eu já tinha saído. A ideia já era essa, levar a última categoria da base, o sub-20, para treinar junto com o profissional. Eu acho que isso é fundamental para a gente aproximar a base, principalmente o sub-20 do profissional. Então, o campus lá já tem. O presidente Barcelos, na campanha, prometeu que faria isso, que levaria o sub-20, está lá, falado e escrito na campanha dele, para treinar com o profissional. Não fez isso, não fez de forma permanente, não construíram ali vestiários para receber esse pessoal. E eu acho isso fundamental, Meneghetti, porque, inclusive, esse ano eu estive visitando lá, tu conhece o Cícero Souza, lá no Palmeiras, o CT do Palmeiras, e o sub-20 do Palmeiras treina no turno inverso, mas na academia do profissional. Eles fazem o mesmo treinamento, usam os mesmos equipamentos, usam os mesmos profissionais. Estava lá o preparador físico dando treino para os jogadores, né? Se o jogador precisa de um trabalho específico, ele usa toda a academia, a mesma coisa do profissional. Por isso que a gente vê todo ano jogadores jovens do Palmeiras estreando no profissional e parece que já são veteranos, porque eles já estão acostumados com aquilo, já estão recebendo o mesmo tratamento, que infelizmente, em comparação do profissional com a base, ainda é grande. A gente vai tentar aproximar cada vez mais tudo que é prestado para o profissional, o trabalho, o serviço, as condições todas sendo oferecidas para a base. Mas já colocando o sub-20 ali, já a gente dá um salto, né, de qualidade muito grande. Candidato Melo, me permita aproveitar um pouco aqui do seu conhecimento de futebol, falando conceitualmente, eu não vou pedir uma avaliação específica do jogador, mas conceitualmente, o Ener Valencia, na sua opinião, ele é camisa 9, ele é centroavante ou ele é atacante? Penso que ele é um atacante, Meneghetti. Penso que ele é um atacante. A temporada magnífica que ele fez agora, antes de vir para o Inter, ele jogava junto com outro atacante. Então, não vejo ele assim como aquele 9 que joga dentro da área. E assim, a gente vê nos jogos mesmo, ele é um jogador de mais movimentação, de receber pelo lado ou em velocidade. Tem o drible, tem a conclusão muito boa, mas não vejo ele como um 9 ou centroavante. E acho, inclusive, que faltou isso para o Internacional na Libertadores, né? Porque ele ficou muito sozinho, muitas vezes ele tinha que receber a bola no meio de campo, e a gente viu isso no próprio jogo do Fluminense, e carregar a bola até, né, a área para concluir, já chegava cansado. Se ele tivesse tido mais um atacante ou um centroavante junto com ele, acredito que o resultado teria sido outro, Meneghetti. Então significa que se ele é atacante, se o senhor enxerga ele como um atacante, aí é uma conclusão por conta do jornalista, ele poderia jogar então tendo um centroavante ou um outro atacante como companheiro. É isso, né? Exatamente. E é isso que a gente já está trabalhando para qualificar o time nesse sentido, para ter mais um atacante, um centroavante, para jogar junto com o Valencia. O Inter tem dinheiro para contratar? O senhor consegue mensurar isso, não estando lá no dia a dia? O Inter hoje vive uma situação diferente de anos atrás, muito, Meneghetti, pelas vendas que foram feitas nesses últimos 3 anos, de atletas que foram deixados lá. O Inter, nesses 3 anos, vai faturar cerca de 50 milhões de euros em venda de jogadores. Yuri Alberto, Praxedes, Nonato, Vinícius Tobias, agora o Dione, não sei se o Maurício vai ser vendido. Então, isso, né, equilibrou, melhorou um pouco a situação. Agora também entrou o dinheiro da Liga Forte. O ano que vem vai entrar mais uma parte desse dinheiro. Talvez já tenha uma discussão sobre os contratos futuros de televisionamento e também tenha alguma entrada de recursos. Então, o Inter tem, sim, condições, né, de fazer o investimento. E nós vamos ter já declarado pessoalmente aqui, né, no próprio Conselho Deliberativo, a ajuda de um grande colorado apaixonado pelo Inter, que já ajudou o Inter muitas vezes, que é o Delcir Sonda, né? Já ajudou lá trazendo o D'Alessandro, trazendo o Arangues em 2014, tantos outros, e já declarou que vai ajudar o Inter a fazer um grande time e a construir o CT da base, que para nós é fundamental. Vamos começar a tratar da construção do CT já a partir do primeiro mês da nossa gestão. E aí chegamos nesse ponto importante, candidato Roberto Melo, sobre Delcir Sonda, que será o vice-presidente, o VP de investimentos. O que é essa pasta? O Sonda ganha esta nomenclatura para poder ter participação no conselho de administração, ou ele vai ser alguém para angariar novos parceiros com aporte financeiro para ajudar nas contratações? Meneghetti, o Delcir Sonda não chegou, né, agora no clube, no mês passado, esse ano. Ele está ajudando o Inter há muito tempo, desde lá de 2005, 2006, que ele participa. Participou em diversos momentos, alguns momentos de dificuldade que o torcedor sequer
toma conhecimento, muitas vezes o Inter precisou para pagar uma folha, e ele ajudou. Ele nunca foi ele veio procurar o Inter para fazer algum investimento, alguma coisa. Sempre o Inter que foi procurar, e ele sempre ajudou, sempre esteve disposto a ajudar. Então, ele vai fazer isso novamente, só que ele tem um sonho que tomara que se realize um dia, de ser presidente do Inter. Então, ele está dando o primeiro passo participando da gestão. Ele é um grande empresário, um cara que saiu ali de Erechim, que carregava arroz para São Paulo e tem uma das maiores redes de supermercado do país. Então, é um executivo, né, um administrador de muito sucesso. Ele quer ajudar o Inter também nessa parte de gestão. Ele sempre fala muito em gestão. Ele quer ajudar o Inter a fazer a gestão. Então, ele vai participar do Conselho de Gestão, vai ajudar o Inter, com a experiência dele, a fazer a gestão em todos, não só no futebol, em todo o clube. Mas a vice-presidência de investimentos no futebol, que ele vai assumir a pasta, essa sim vai ser onde ele vai ajudar tanto ele, pessoalmente, pessoa física, mas também atraindo outros investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de todo o Brasil, atraindo esses investidores que confiem nele também, pelo know-how que ele tem, para investir no internacional. Essa é a ideia dessa pasta de investimentos no futebol. O seu nome chega respaldado por alguns ex-presidentes recentes de uma história do Internacional, e eu lembro aqui o de Fernando Carvalho, presente campeão da América e campeão do mundo, e o do também ex-presidente, vou citar esses dois, poderia citar outros, se eu quiser ficar à vontade, Giovanni Luigi, que é o responsável, por exemplo, por toda a reforma e a reconstrução do estádio Beira-Rio. Que tipo de participação eles terão se o senhor vencer a eleição? Serão conselheiros, literalmente conselheiros? Terão algum tipo de participação mais intensa? Porque até já vazaram indicativos de que Carvalho poderia ocupar um cargo no futebol. A gente sabe que isso não é uma tendência, mas eu queria lhe ouvir sobre esses dois nomes e o apoio de outros ex-presidentes. Neguete, esses são dois dos maiores presidentes aí da história do Inter, né? Um, provavelmente o mais vencedor, Fernando Carvalho, e o outro, um dos maiores, também vencedor, mas um dos maiores administradores, né, que nos entregou o estádio mais bonito aí do Brasil e um dos mais bonitos do mundo, Giovanni Luigi. Então, eu tenho muito orgulho. A minha candidatura, Meneghetti, não é a candidatura só do Melo e de um movimento só, é de muitos movimentos, muitos conselheiros, mais de 130 conselheiros, e entre eles, Giovanni Luigi e Fernando Carvalho. Eles vão participar, como tu disseste, como conselheiros, né? Privo da amizade deles e de relacionamento com eles. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa experiência desses dirigentes em momentos difíceis, principalmente, porque eles já passaram por isso, eles já viveram essas situações todas de pressão, de dificuldade. Né? Lá com o Giovanni, quando eu fui diretor de futebol profissional, em 2013 e 2014, em 2 anos jogamos 1 ano e meio sem o Beira-Rio. 2013 jogamos o ano todo fora do Beira-Rio, de 70 partidas, 69 foram fora do Beira-Rio. E ali fomos tricampeões gaúchos, tetracampeões gaúchos, em 2013 com o Dunga, em 2014 com o Abel. Em 2014 deixamos o Inter, né, como terceiro do brasileiro, vaga direta na Libertadores, mas perdemos a eleição. Né? Marcelo Medeiros, nosso candidato, concorreu contra Vitório Pífero, candidato de oposição, e perdemos. Perdemos bem perdido, foi 70-30. Então, saímos do clube, fomos para a arquibancada e depois, né, tudo a gente sabe o que aconteceu. 2 anos depois voltamos. Quando voltamos, o Inter estava rebaixado pela primeira e tomara que última vez na sua história. Então, esses profissionais, esses dirigentes vão nos ajudar aconselhando. Eles não vão participar diretamente da gestão, Meneghetti. O Fernando Carvalho não vai participar, o Giovanni Luigi não vai participar com algum cargo. Né? O que eles vão fazer é ajudar sempre que forem procurados, sempre que acharem, eles têm liberdade, né, para me falar qualquer coisa, para me aconselhar, eles fazem isso sempre. E, então, eu tenho muito orgulho, satisfação e me deixa até mais tranquilo de poder contar, saber que eu vou poder contar com a ajuda deles quando precisar. Há um estigma, ou uma marca, ou talvez uma característica, seja o termo mais apropriado, de que os grupos que têm algum tipo de influência de Fernando Carvalho não são grupos de contratar jogadores medalhões, jogadores consagrados. O senhor chegou, no começo dessa entrevista aqui, candidato Melo, a falar da busca por jogadores com ambição.
E eu lembro que os times montados por Carvalho tinham essa característica, jogadores que não eram. O Inter é campeão do mundo, se a gente olhar para aquele time do Inter com bons jogadores, não tinha uma grande estrela. O Fernandão passa a partir dali a ser uma grande estrela e outros jogadores crescem juntos. Mas o Inter não tinha um Forlán, um Luiz Soares, não tinha um jogador com esse tamanho, um Gabigol, não tinha um jogador com esse tamanho, com essa envergadura. É a sua linha também, ou pelo que o senhor viu que aconteceu com o impacto positivo de Luiz Soares nessa temporada no Grêmio lhe faz refletir sobre isso? Menegatti, eu acredito que o Inter tem condições de contratar grandes jogadores. O Inter vive um momento diferente nesses últimos anos do que vivia lá em 2006, inclusive. Era um ambiente que o Inter tinha por incrível que pareça, tinha mais dificuldade. Hoje se fala tanto em dívida, mas lá o Internacional tinha uma dificuldade grande para isso. Mas a gente acredita também nesse projeto de investir em jogadores que realmente, como eu falei ali atrás, que tenham fome, que tenham ambição. Para isso precisa realmente ter um departamento de prospecção que seja muito proativo, muito efetivo para achar esses jogadores, para encontrar esses jogadores. Mas penso também que o Inter tem condições de contratar grandes jogadores. Foi assim lá, falaste do Forlán, mas nós mesmos ali em 2018, 2019 trouxemos o Guerreiro, né? Agora veio o Valência, Alan Patrick. O Inter tem condições e a gente vai fazer os dois tipos de investimento, em grandes jogadores, mas sem deixar de lado a procura por esses jogadores que ainda têm condições de revenda também, porque só assim a gente consegue equilibrar as contas, trazendo e investindo em jogadores que ele possa performar na equipe primeiro, valorizar e depois a gente possa fazer receita para conseguir investir novamente. O senhor concorda que o Soares transformou o ano do Grêmio de 2023? Eu não estou falando nem só da qualidade técnica dentro de campo, mas do ponto de vista de impacto no quadro social, no clube como um todo. O senhor concorda com isso? Os números estão aí, né, Meneghetti? A gente não pode ir contra os números. Eu acho que isso realmente aconteceu. Eu não sei a realidade do contrato, quanto que é pago, mas mudou. Acho que lá no final do ano já mudou um pouco do panorama que se tinha, né? A torcida, o Grêmio vinha num ano muito difícil, aliás, de 2 anos muito difícil, de ter jogado em um ano inteiramente no Z4, depois de ter jogado na Série B e ter subido com dificuldade, e o torcedor estava com autoestima, não era das melhores. Eu acho que esse jogador realmente mudou esse panorama, e eu tenho que concordar, porque os números de sócio se modificaram. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente, mas não é sempre, né, Meneghetti? Não é sempre que tu acerta. Esse foi um caso que me parece que os números estão comprovando aí o acerto. O senhor conquistando a vitória no dia 9, daqui a 11 dias. A SAF é um termo, é um modelo de negócio que não lhe agrada, ou o senhor estaria disposto a rever? Parece que o Inter não é muito adepto a este modelo, pelo menos dentro do seu conselho. Qual é a sua opinião? Não me agrada, Meneghetti. O modelo de SAF que estão acontecendo no Brasil não me agrada. Eu acredito que o Inter não deve enveredar por esse caminho. Os clubes que estão adotando o modelo de SAF são aqueles que estão desesperados, que estão endividados, que estão insolúveis e acabam praticamente dando, né, o clube para algum investidor que venha de fora e que a gente não sabe realmente se quer investir na estrutura ou se quer apenas, né, muitas vezes, só fazer recurso, receita ou brincar. Às vezes o cara tem vários clubes. Então, não me parece o melhor modelo. E uma coisa que as pessoas não sabem, Meneghetti, muita gente, e eu noto que o torcedor não sabe, quando se fala em SAF, o torcedor muitas vezes pensa, SAF vai vir, vai montar uma equipe, né, competitiva, contratar jogadores. Muitas vezes acontece isso. Mas junto com o SAF se tornar SAF, vem um risco muito grande, que é o risco da falência. O clube vira uma empresa. Hoje, os clubes, associações, e a maioria aí do país, né, com débitos grandes, eles não estão sujeitos à falência. E o clube, quando vira SAF, se não pagar as contas, e me parece que tem já alguns desses clubes que viraram SAF, e que os investidores não estão pagando as contas, o passivo do clube, quando algum credor pede a decretação da falência, se ela é decretada, o clube é rebaixado, Meneghetti. Isso aconteceu muitas vezes na Europa. Clubes que viraram empresa foram rebaixados. E a regra diz que é rebaixado não é para a série seguinte, é para a última série. O clube começa lá do zero. Então, existe esse risco e a gente, né, e o torcedor tem que estar atento a isso, os conselheiros do clube, do risco que é virar uma SAF. Então, de escolher o melhor parceiro, de fazer o melhor modelo. Mas eu acho que o Inter, nesse momento, não vejo o Inter por esse caminho, Meneghetti.
Candidato Roberto Mello, é possível rentabilizar melhor o espaço do Beira-Rio? Isto é viável, já que ele está numa área nobre de Porto Alegre? Meneghetti, não é só possível, como é uma obrigação, né, da gestão do Internacional rentabilizar. Está lá no nosso plano de gestão, rentabilizar o Complexo Beira-Rio, integrar o Inter hoje naquele parque da Orla ali do Guaíba, que é maravilhoso, e o Inter não está integrado. Passam milhares e milhares de pessoas por ali todo dia, Meneghetti. O Inter não vende uma garrafa d'água para aquelas pessoas. O Inter está fora daquilo ali. Então, temos hoje o Gigantinho abandonado, o centro de eventos ali, onde o Inter tinha grandes festas e tinha uma receita, abandonado. O pessoal lá do Parque Gigante também, que eu me encontrei essa semana com eles, também falam no sentimento de abandono. Então, é um complexo maravilhoso, Meneghetti. Nenhum clube do Brasil, e poucos no mundo, tem o complexo que a gente tem, graças à remodelagem do Beira-Rio, entregue pelo presidente Giovani, e com isso a valorização de todo aquele complexo ali por causa da Copa. Foi o melhor modelo de negócio de todos os estádios da Copa, junto com o do Atlético Paranaense, foi o do Inter. Mas a gente precisa rentabilizar, precisa criar novas receitas, precisa fazer todo o complexo ter uma vida permanente, né? Não como está hoje, que só tem vida em dia de jogo. Então, é obrigação, a gente vai trabalhar muito para desenvolver projetos com todo o Conselho do Internacional, para que Gigantinho, Centro de Eventos, Parque Gigante, o complexo como um todo, o Beira-Rio, rentabilize, porque essa é um diferencial competitivo que a gente tem, mas não está usando. Lá atrás, quando a gente teve as maiores receitas do país, em alguns anos, junto com o São Paulo, nos anos 2000, ali 2006, tinham dois carros-chefes, era revelar e vender jogadores, o Inter era o clube que mais vendia jovens jogadores, revelava e vendia, e o quadro social, fomos o primeiro clube a atingir a marca de 100 mil sócios, primeiro clube no Brasil, e eu trabalhei lá na comunicação social em 2007 e 2008, e sei da importância do sócio do interior, do consulado do interior, para isso. Então, lá essas duas receitas eram as mais importantes, mas hoje a gente perdeu, vamos dizer assim, essa vantagem. O número de sócios, a maioria dos clubes já desenvolveu o seu quadro social, também tem um número grande de sócios, e a gente, infelizmente, não está revelando jogador. Então, a gente tem que voltar a revelar jogador, trabalhar para aumentar o quadro de sócios, valorizar o nosso quadro social, e aqui os outros clubes não têm, que é o nosso diferencial, que pode ser uma receita diferencial, é o patrimônio. A gente tem que trabalhar e vai trabalhar muito para que o nosso patrimônio nos traga novas receitas. Nesta última questão, Roberto Mello, queria lhe conceder um tempo para que o senhor conversasse especialmente com os eleitores. São 58 mil colorados aptos a votar. Por que eles têm que votar na chapa 2 de Roberto Mello? Meneghetti, primeiro porque, como eu falei, a candidatura não é só do Mello, é de muita gente importante na história do Inter, muitos movimentos, são 6 movimentos, muita gente experiente que nos apoia. Então, temos uma experiência dentro do clube. Também porque eu quero contribuir para fazer o Inter voltar a ser vencedor, Meneghetti, fazer o Inter voltar a ser campeão, conquistar títulos, revelar jogadores, rentabilizar o seu patrimônio, valorizar o sócio, valorizar, que nós vamos valorizar muito a mulher colorada, vamos ter, inclusive, vamos criar a vice-presidência da mulher. E também, Meneghetti, porque eu estou preparado. Me sinto muito preparado, junto com meus companheiros, conselho de gestão, mas eu me sinto muito preparado. Tenho uma trajetória de 11 anos no clube. Não comecei ontem, não caí de paraquedas no Internacional. Comecei lá em 2007, como na comunicação social, 2007, 2008. Quando conseguimos fazer em 2009 o Inter chegar a 100 mil sócios, junto com um grupo de colorados que assumiu lá em 2002 com 8 mil sócios. Em 2009 chegamos a 100 mil sócios. Muito pela paixão, principalmente pela paixão do torcedor, pelas conquistas, evidentemente, Libertadores, Mundial, mas por esse trabalho que foi feito junto aos consulados, aos sócios do interior, com o projeto Rio Grande Vermelho, que vamos retomar. Vamos trabalhar muito com os consulados, novamente, para aumentar o nosso quadro social. Depois de 2009 e 2010, fui vice-presidente de esportes amadores, Meneghetti. Ali no Gigantinho, que hoje está abandonado, enchemos aquelas salas de crianças, assumimos o projeto Interagir, que hoje está com a FECI. Cada sala daquelas embaixo das arquibancadas, lá do Gigantinho, que hoje estão abandonadas, tinha uma modalidade esportiva acontecendo. Tinha uma sala de boxe, uma de jiu-jitsu, uma de taekwondo, uma de judô. Na quadra tinha futsal. Então, tínhamos crianças, principalmente em vulnerabilidade social, parcerias com a prefeitura, com o Estado. Enchemos o Gigantinho de crianças. E penso que o Inter tem essa responsabilidade social com a sua comunidade, de tirar esses carentes, essas crianças da rua, e de também impulsionar esses esportes
olímpicos, né, que tem com pouco recurso, o Inter consegue muito, consegue ajudar muito. Fizemos esse trabalho lá, vamos retomar isso também. 2011, 2012, fui diretor-geral da categoria de base, na primeira eleição do presidente Giovanni Luiz. Lá revelamos diversos jogadores, Alisson, Fred, Otávio, Dourado, William, tantos outros. Contratamos jovens jogadores lá, Moledo já estava ali no Sub-23, Lucas Lima, Valdívia, jogadores, né? Esse é um padrão de contratações que a gente também vai fazer, como foi feito lá atrás com o Oscar e tantos outros. Ganhamos quase todos os títulos possíveis ali na base. Depois de 2013, 2014, cheguei no profissional, fui diretor de futebol profissional, fomos tricampeões gaúchos, tetracampeões gaúchos, mas perdemos a eleição, como eu já disse, em 2014. E aí, 2 anos depois, fiz o destino que a gente vencesse a eleição, mas o Inter tivesse rebaixado, sem dinheiro, sem credibilidade no mercado, salários atrasados, imagem, 13º, férias, tendo que reformular um time completamente, pagando salário da maior parte dos jogadores. Mas mesmo assim, trouxemos o Inter, o maior desafio que eu tenho certeza que eu vou ter como dirigente, trouxemos o Inter de volta para a Série A, fomos competitivos rapidamente. Em 2018, fomos para a Libertadores, fomos em 3º do Brasileiro, 2019, uma final de Copa do Brasil. Foi 2020, por muito pouco não fomos campeões. Não estou comemorando isso, não estou comemorando que não fomos campeões, mas, sabe, tiramos o Inter da Série B e entregamos um time competitivo pronto para ser campeão. Mas, infelizmente, a famigerada ruptura jogou tudo isso fora. Jogou todo esse trabalho que vinha sendo feito fora. Então, me sinto preparado, Meneghetti, para que o torcedor confie, acredite no nosso projeto, que é um projeto de muita gente experiente, Giovanni Luiz, Delcir Sonda, Fernando Carvalho e tantos outros, para fazer o Inter gigante de novo, para fazer o Inter ser campeão já do Gauchão de 2024. Vamos montar uma equipe forte, vamos investir na base para fazer o Inter, torcedor, ter orgulho, alegria e inspiração novamente, para encher o peito, para levar suas crianças no estádio e elas saírem felizes, sorrindo, não pedirem, como tem acontecido algumas vezes, para não ir na escola no outro dia. Não, elas irão orgulhosas para a escola novamente, porque nós vamos fazer um time competitivo, campeão, e é por isso que eu peço apoio, a confiança aí do nosso sócio, da nossa sócia, para dia 9 de dezembro votar Chapa 2, Roberto Melo, presidente, e também importante, Chapa 2, gigante de novo para o Conselho Deliberativo. Conselheiro, ex-vice-presidente de futebol, candidato a presidente do Internacional, Roberto Melo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no meu canal e que tenha um bom final de caminhada eleitoral aí até a eleição do dia 9. Muito obrigado, Roberto Melo, pela entrevista. Obrigado, Meneghetti, um prazer aí falar para o teu canal. Muito feliz mesmo de ter a oportunidade de poder falar com o nosso torcedor e com o nosso associado. Grande abraço. Muito bem, assim fechamos essa edição do Na Cara do Gol, projeto que tem a assinatura da KTO. Não esqueça o cupom promocional Menegas, entrega a todos vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Hoje entrevistamos o candidato a presidente do Internacional pela Chapa 2, chapa de oposição, o conselheiro e ex-vice de futebol Roberto Melo. Obrigado pelo prestígio, pela audiência de todos vocês e vai um abraço.